Oi, pessoal. Então, vamos dar continuidade hoje na nossa aula sobre as características mais importantes do sistema elétrico, né? Conceitos avançados. Para a gente dar continuidade, eu vou fazer primeiro uma apresentação aqui de como está o nosso Moodle, né? Uma retrospectiva do que já foi feito. Caso alguém tenha perdido alguma informação, tudo está aqui. Então vamos lá, eu estou com o Moodle aberto aqui, né? A mesma visualização que vocês têm na disciplina de energia. A gente tem a primeira apresentação aqui, certo? Essa apresentação aqui é sobre o plano de ensino, né? Para as atividades remotas que a gente está trabalhando. Então, esse é o mesmo que está aqui em PDF. Tá, eu até posso abrir aqui numa nova janela para mostrar rapidinho, porque hoje a gente vai falar do seminário, então já é interessante abordar esse tema aqui. Então eu abri esse fórum aqui para discutir com vocês, ó. Seminário 1, fontes de geração de energias alternativas, né? Energias alternativas são aquelas que não são convencionais. Se a gente for aqui no nosso plano de ensino, a gente tem aqui um seminário forma não presencial, peso 4. Por enquanto, os exercícios foram em cima das discussões ali, né, dos fóruns que foram abertos. Então, eu vou ver quem participou, quem contribuiu. Gostei que as contribuições realmente foram muito inteligentes, principalmente na questão das bacias hidrográficas e tipos de usinas, né? Então, isso aqui esses fóruns que eu estou abrindo está contando aqui dentro dessa atividade exercícios propostos. Depois eu vou fazer uma avaliação ao fim, né, da disciplina de todos os exercícios e de todo mundo que participou. Aí eu vou gerar uma nota referente à participação em cada um. E a gente está chegando perto do nosso primeiro seminário, né? O primeiro seminário que tem peso 4, forma não presencial. Para isso, pessoal, eu criei, então, voltando aqui no Moodle, né? Eu criei este fórum aqui, né? Lembrando que esse aqui é o plano, nosso plano, né? De ensino para as atividades remotas. Então aqui, cada apresentação deve durar 30 minutos aproximadamente, né? Não tem problema passar um pouco, pode ser... A ideia é que seja duas equipes por noite, né? E pode ultrapassar, não é necessário cravar os 30 minutos. A ideia é que seja no mínimo ali 30 minutos, né? Eu acho que seria o suficiente para apresentar bem uma fonte de geração. Então, equipes de 2 a 4 integrantes, casos diferentes devem ser consultados. O tema deve ser inovador, ou seja, não pode ser eólica, hidrelétrica, termoelétrica, fissão nuclear ou fotovoltaica. Então, fusão nuclear já é um tema inovador. Qualquer energia solar que não seja fotovoltaica é um tema inovador. Qualquer energia pode ser hidráulica que não seja hidrelétrica, né? Existem outras formas de energia hidráulica, através das marés, por exemplo, né? Pode também, certo? A princípio já tem uma equipe, né, que pegou maré. Então, abrindo esse fórum aqui, pessoal, eu vou confirmar para vocês quem já está ok aqui, né, com o fórum, para deixar até vocês um pouco mais tranquilos. Então, algumas pessoas já responderam aqui ao fórum, né, eu fiz alguns comentários aqui, discuti sobre algumas possibilidades e a gente chegou no seguinte. Temos o Gabriel, Sé, Lucas, Luísa e Marcos com o trabalho de piezo elétrico. Ali teve uma discussãozinha em relação a qual, né? A gente estava falando de sísmica, etc. Chegamos ao fim, então, piezoelétrico, que eu acho que é um assunto bem interessante. Outra equipe foi a Sara, Giovanna e Matheus, com maré motriz. Temos geotérmica com Júlia, Victoria, Nicole. E temos biogás com Ana e Letícia. Todos esses assuntos eu acho que são bem importantes. São fontes que a gente não ouve falar com tanta frequência. Biogás a gente tem, por exemplo, muito aqui no oeste do estado de Santa Catarina, né? Tem muito produtor agrícola que utiliza biogás. É uma fonte muito interessante, porque é possível fazer com pequenos investimentos, né? Não precisa ser uma grande usina de geração, pode ser pequenas. Tem várias técnicas que vão ser
bem interessantes que o pessoal vai apresentar para vocês. Geotérmica depende muito da característica da região, então quem explicar sobre geotérmica vai explicar mais a questão de as diferenças entre as regiões. Então, vai pegar o mapa mundi, vai explicar ali questão de geográfica, né? Para que seja possível geotérmica, porque ela é muito específica para uma certa região, certo? Maré motriz, tem algumas opções de maré motriz. A Universidade Federal do Ceará desenvolveu, através das ondas, um protótipo bem interessante de 100 kW, que já é bastante, né? 1 megawatt dá aproximadamente para 5 mil pessoas, né? Então, 100 kW daria para 500 pessoas, né? Aproximadamente. Então, já é um módulo, né? Então, já é muita gente. Né? Isso é uma média, né? Tem gente que consome mais, tem gente que consome menos, mas em média é isso aí. Então, tem esse projeto que é importante abordar, vai ser legal falar sobre esse projeto. Além da energia das ondas, tem a energia da maré mesmo, literalmente da maré, né? Que a maré sobe, existem alguns geradores que utilizam essa energia. Tem algumas aplicações no Rio Hudson, lá em Manhattan, a energia está sendo utilizada lá do aumento do nível e baixa do nível do rio, que é um rio que faz contato com o mar, né? Então ele tem essa questão. E em relação ao piezoelétrico também, né? Energia de pressão, então a pressão que você aplica sobre determinados materiais gera uma diferença de potencial elétrico e com isso gera tensão elétrica. Isso é o mesmo princípio que é utilizado, por exemplo, nos alto-falantes, né? No microfone. Então, você gera uma onda sonora e ele capta, né? A ideia é que quando ele se move, gera essa tensão elétrica e acontece da mesma forma, né? Com o alto-falante. Quando você aplica um certo sinal, ele faz um deslocamento, que é o contrário, e gera uma onda sonora, né? O sinal elétrico. Então, é um assunto interessante, tem algumas aplicações ali na Holanda, se não me engano, em outros lugares também. Essas aplicações são para boates, né? Então, existem alguns lugares que você... também tem calçadas que você aplica isso e você tem essa diferença de tensão e com isso você gera energia. Bom, a princípio esses são os primeiros temas e com isso a gente já consegue marcar o nosso primeiro seminário, né? Para dar tempo para vocês se organizarem, o nosso primeiro seminário vai começar dia 5 no mês que vem. Então vocês têm 15 dias, eu acho que é o suficiente aí para fazer uma boa... 2 semanas, né? 2 semanas não, 2 semanas, 2 semanas. Vai ser o suficiente aí para vocês conseguirem criar essas apresentações assim, aí com qualidade. Podem ser apresentações interativas, né? A ideia é que vocês dêem uma aula e depois a gente abra um tempo para discussão. Se não fiquem tensos em relação à conexão, tá? Se tiver algum problema de conexão, a gente adia essa apresentação, eu dou sequência com uma outra atividade, com um fórum, alguma coisa do gênero, tá? Não fiquem tensos por causa disso, porque eu sei que isso pode gerar um certo nível de tensão, porque vai ser uma atividade avaliativa síncrona, né, a princípio. Então, como ela vai ser síncrona, né, a ideia é que seja dada uma aula, essa aula vai ser gravada, por isso é interessante que vocês fiquem tranquilos, né? Porque eu pretendo fazer isso de uma forma bem legal. Vai ser síncrona porque a gente precisa de algumas atividades síncronas, né? Eu acho que é interessante a gente abrir esse fórum para discussão. Uma das coisas legais é que o Teams, né, que a gente vai utilizar como plataforma para essa discussão, ele funciona no aplicativo do celular. Então, se alguém cair, por exemplo, a conexão,
através de uma conexão de celular, vai conseguir pelo menos interagir ali enquanto não estiver falando e participar dessa apresentação, né? Seja explicando ou seja questionando quando a gente abrir para discussão. Então, pessoal, eu acho que vai ser bem legal, tá? Não fiquem tensos. Dá para usar o 3G ali como segunda opção, né? Plano B, se você tiver algum problema de conectividade. Se alguma equipe decidir fazer um vídeo, assim como eu estou fazendo aqui, e disponibilizar esse vídeo no horário, não tem problema, pode ser, tá? Pode ser o vídeo também. Aí eu peço que daí vocês se programem um pouco antes, postem esse vídeo no YouTube. Pode ser acesso restrito, só para nós aqui, sem problemas. E daí eu vou passar o vídeo e vou fazer os comentários de forma síncrona no horário da aula. Então, assim, não se preocupem, né? Não fiquem tensos por cair conexão. Se acontecer alguma coisa do gênero, a gente vai tentar dar sequência na discussão mesmo com alguém offline, né? Se você, então fica de opção para vocês fazer vídeo, né, para ter um plano B e postar isso, assim como eu estou fazendo aqui, ou realmente fazer apresentação. Se vocês optarem por fazer apresentação síncrona, que é o que eu prefiro, porque fica mais fácil de conversar, não se preocupem em relação a abrir o vídeo, tá? Vocês não precisam abrir o vídeo de maneira nenhuma, vocês só precisam abrir o áudio para que eu possa escutar a explicação de vocês. Isso acaba consumindo bem menos dados, né? Então vai ser possível, por exemplo, fazer a apresentação, alguém só passa o slide e a apresentação pode ser pelo celular, né? Então já é interessante começar a discutir isso com as equipes de vocês, né? Como vocês vão abordar essa apresentação. Sendo ela, a aula vai ser síncrona, mas a apresentação ela pode ser feita previamente e disponibilizada no horário de aula, tá? Se alguém realmente tiver uma preocupação maior em relação à conectividade, né? Por exemplo, que está tendo algum histórico de problema de rede, né? Então, é isso. Temos 4 equipes. Os temas são... bom, os temas eu já falei, né? Eu separei da seguinte forma, pessoal. Os temas não têm relação, então não é pela relação, tá? Dia 5/8, primeira apresentação, então, piezoelétrico e maremotriz. Eu coloquei essas duas equipes por primeiro porque tem mais integrantes na equipe, né? São equipes que uma equipe tem 4 alunos, outra tem 3, então, por esse motivo, essas equipes vão apresentar primeiro, né? E daí, no dia 12, fonte geotérmica e biogás. Tá? Se alguém tiver alguma indisponibilidade de horário também, ou não conseguir apresentar nesse dia, me avise com antecedência, tá? Que a gente reprograma isso sem problema nenhum, tá? Vai dar para fazer essa reprogramação e fazer a apresentação de vocês de forma legal, né? Eu gostaria que fosse alguma coisa bem saudável, assim, né? Sem estresse, sem pressão nenhuma, digo isso por ser uma atividade avaliativa, tá? Então é isso. Se alguma equipe ainda não foi formada, eu peço que faça isso com certa urgência, né? Porque a próxima aula eu vou dar sequência na apresentação das minhas... dos meus assuntos, dos assuntos teóricos, né? Dessa forma assíncrona, né? Então, semana que vem, da mesma forma que a gente vai fazer dessa semana, né? Dia 22 e 29 vão ser aulas assíncronas, que eu vou preparar esses vídeos, assim como eu estou fazendo hoje, para vocês assistirem. No dia 29 também, então eu vou dar sequência nessa apresentação, acho que dia 29 eu vou fechar esses conceitos avançados, e daí no dia 5 a gente começa com o nosso seminário, tá? Eu vou cadastrar todo no Teams e eu vou abrir uma ligação ali, chamando vocês no horário de aula, no dia 5, certo? Então é isso. Eu acho que é isso sobre as apresentações. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, podem me mandar e-mail, podem abrir ali
no Moodle mais assuntos, né? Ó, acrescentar um novo tópico à discussão, né? Se você não criou, você pode criar um tópico aqui. Se você tiver qualquer problema com esse cadastro, me avisem que a gente dá um jeito de contornar isso e você dá sequência, certo? Então, a princípio eu defini isso, piezoelétrico e maré motriz, dia 5/8, e geotérmica e biogás, dia 12/8, certo? Eu vou passar por e-mail também para ficar registrado isso. Eu acho que 15 dias é o suficiente para vocês fazerem essa apresentação. Se vocês tiverem qualquer problema, me avisem, tá? E vamos dar continuação a o que está no Moodle, né? Um review hoje do que está no Moodle. Opa. Vamos entrar na disciplina aqui novamente. Opa, tá abrindo aqui. A conexão aqui está um pouco lenta. Bom, abriu a página, então tá aqui o seminário. Aqui estão as aulas que eu estou fazendo de forma assíncrona, tá? Esse 02 retificado aqui foi uma vez que o vídeo ficou sem áudio, daí eu deletei aquele vídeo, né? E atualizei para a mesma aula, regravei a aula e coloquei aqui retificado. Então é por isso que está retificado, mas agora tá 100%. E temos uma aula 3, essa vai ser a aula 4, que vai entrar aqui, tá, pessoal? Por enquanto ainda não está aparecendo. Fechamos o tópico aqui sobre Sistema Interligado Nacional, que foi bem legal, e sobre geração de energia, né? Um questionário que eu fiz rápido sobre uma apresentação que eu fiz sobre geração de energia, certo? Então, essas são as atividades aqui avaliativas, né? Esses fóruns aqui, que contam a participação de vocês, certo? Conteúdos extras aqui, temos dois tópicos aqui que eu coloquei como extra, que eu achei bem legal. Um tópico é esse aqui, um artigo sobre confiabilidade de um sistema elétrico em uma revista importante. Eu mandei por e-mail para vocês. Ele está aqui, ó, International Journal of Electrical and Power System and Energy, né? Da Elsevier, muito importante esse trabalho. Fala sobre confiabilidade do sistema elétrico. Deixa eu abrir uma imagem aqui. Aqui não está dando para abrir. Tá aqui, ó. A imagenzinha tá aqui no cantinho, né? Fala sobre a questão de confiabilidade de isoladores, etc, né? Contaminação da rede e assim por diante. Eu não tô logado aqui, então não tá abrindo aqui para vocês verem, mas é isso aqui. E o livro é esse aqui, que também é um livro que é uma bibliografia interessante. Essa bibliografia aqui tá como na nossa bibliografia básica, tá? Desafio na operação de usinas hidrelétricas na bacia do Rio do Uruguai. Tá ali como conteúdo extra. Isso. Esse livro foi financiado pela Baesa e Enercan, que são duas empresas, né, de geração aqui do estado, né? Elas atuam aqui no estado, atuam em outros estados também, em relação à geração de energia elétrica, né? Duas empresas muito grandes. E tem várias, eles são proprietários de várias usinas. Então aqui está o trabalho, né? Dá uma passadinha, fala um pouco sobre todos esses conceitos que a gente está falando, ó, sobre carga do sistema elétrico, vamos lá, sobre como funciona a organização do setor elétrico, a gente vai falar isso, ó, sobre a questão das linhas de transmissão aqui no Brasil, como funciona o Operador Nacional de Sistema, tudo isso que a gente está comentando tem aqui, então por isso eu coloquei ele como bibliografia básica, porque realmente é muito legal. Olha só, estruturas de usinas, barragem, extravasor, comportas, tomada d'água, então aqui tem uma especificação muito legal de como funcionam as usinas hidrelétricas também, né, que está aqui em PDF para vocês, né, de livre acesso para vocês dar uma pesquisada aí. Questão da precipitação, né, como funciona para você encher o rio, etc, né, toda a parte de ciclo hidrológico está aqui também. Então a gente tem muita coisa interessante aqui sobre usinas, bem específica, tá? Acho que essa
essa é legal. Ó, a questão do desafio das usinas em relação aos reservatórios, né? Lembram que eu falei para vocês que quando uma usina abre uma comporta ou quando uma usina é, né, extravasa a água através do vertedouro ou quando ela turbina a água, ela tem influência sobre as outras? É por isso, porque elas estão em cascata. Então, esse aqui é o perfil do rio Uruguai, que é um rio aqui, né, que a gente utiliza, e tem essas informações. Então, aqui está a Barra Grande, que é essa usina que, que a gente tem aqui próximo, né? Aqui tem ó, a de Garibaldi, que é outra usina interessante também. Ó, então aqui tem uma revisão de todas as usinas aqui do Rio Uruguai, né? E tem também a questão dos desafios e ó, a energia armazenada por região. Tem muita informação legal aqui, tá, pessoal? Aqui também explica a localização em relação às linhas de transmissão dessas usinas, que está aí à disposição, certo? Esse aqui foi um trabalho de TC de um aluno que desenvolveu um trabalho de revisão bibliográfica sobre, sobre essas usinas, né? As usinas que ficam no Rio Uruguai, na bacia do Rio Uruguai. Esse aluno ele era técnico na época da Baesa, hoje ele é engenheiro na CPFL, que é uma empresa que faz a projeção, vamos dizer assim, um projeto, né, do funcionamento, das manutenções e controla as usinas hidrelétricas. Ele está no Rio de Janeiro hoje. É o primeiro autor aqui, Eduardo Siocari. Então, é bem interessante essa bibliografia. Eu acho que tem tudo que a gente está falando aqui sobre energia, tá? Tá ali nessa bibliografia. Então, por enquanto eu coloquei esses... tá carregando aqui. Por enquanto eu coloquei esses conteúdos extras bem legais, tá? Esse aqui tá em inglês, esse aqui tem em português, sobre a disciplina, que eu acho bem legal. Eu gosto muito dessa disciplina, de trabalhar desse assunto, então por isso que tem algumas coisas de minha autoria aí para contribuir com a disciplina, né? Bom, então, a princípio, sobre o Moodle é isso, né? Sobre os trabalhos é isso, né? Já falei bastante, eu vou tentar dar uma continuada aqui para não me estender demais e a gente não perder. Não perder, não, né? A gente tá ganhando, mas, tipo, não ficar só nisso, né? Eu quero passar um pouco a questão do conteúdo teórico também para a gente aproveitar. Então, entrando no conteúdo teórico, aos 22 minutos, vamos falar um pouquinho hoje sobre o conteúdo teórico. Então, na aula passada, a gente falou sobre as responsabilidades da ANEEL e como que a ANEEL faz essa questão de medir se o sistema está ou não atendendo a necessidade, né? Em relação aos índices de confiabilidade do sistema elétrico, né? Como que funciona essa questão da tarifação de energia elétrica? Bom, a tarifação de energia elétrica ela evoluiu com os anos, né? Em 93, o regime tarifário era pelo custo, tarifa única de energia elétrica para todo o Brasil. Ou seja, quem consumia mais pagava mais caro, né? Funcionou durante um tempo. Qual que é o grande problema desse sistema? Que não é muito justo, né? Se você tem um lugar que tem muitas usinas hidrelétricas, você tem mais disponibilidade de rede, então seria mais barato para você fornecer energia para aquele local. E daí você incentiva que mais usinas se construam em certos lugares, etc., né? E com isso, qual que é o grande problema do regime tarifário por custo? Se você coloca o mesmo custo, alguém que mora muito no interior vai ter muita dificuldade de conexão. Por quê? Porque qual que não vai ter um interesse tão grande em você fornecer energia lá para o cara que mora longe se ele a energia tem o mesmo custo, né? Então é interessante que talvez nesses lugares você tenha alguns incentivos para que o sistema se amplie, né? Então, mais ou menos essa ideia, não é exatamente assim que funciona, né? Depende um pouco de interesse político, mas
pensando, né, de forma assim ideal, seria mais ou menos essa ideia. A partir de 93, o regime tarifário começou a ocorrer pelo preço, né? A tarifa passou a ser fixada por concessionária conforme as características específicas de cada empresa. Então, aqui a concessionária que atende Santa Catarina, por exemplo, é a Celesc. Então, a partir de 93, começou a se atender a Celesc, né? Pelo preço. Então, qual que é o preço que ela tinha para atender isso ali, aquela região. Então ela fixava. Em 95 foi aprovada a Lei 8987, que garantiu o equilíbrio econômico e financeiro às concessões. Outro problema de você ter um regime tarifário por preço ou por custo é que você não tem um incentivo tão grande à construção de novas usinas, né? A ampliação do sistema por causa dessas questões. Então, em 95, houveram concessões que, ou seja, não era mais do governo, né? Uma empresa era responsável por estar atuando, né? Por exemplo, a Celesc, ela não é pública, né? Ela é uma concessão da rede, né? Então, tem outro nome para esse tipo de empresa, eu vou lembrar até o fim da apresentação. Bom, em 2004, que a gente teve um grande salto, né, que realmente ajudou a ampliar o sistema, que são os leilões públicos. Então, o valor da geração de energia comprada pelas distribuidoras para revender a seus distribuidores passou a ser determinado por leilões públicos, que é o que a gente tem até hoje, né, atualmente. A vantagem do leilão público é que empresas privatizadas tiveram interesse em investir, né, no sistema elétrico. E com isso a gente conseguiu uma ampliação considerável do sistema, né? Porque aí principalmente a Vale tem muitas usinas, tem um investimento alto nesse setor. Conseguimos ampliar o sistema. E com isso a energia para nós, para o consumidor final, acaba se tornando mais barata, mais acessível, né? Com uma maior confiabilidade quando você tem mais usinas, né? Então isso é interessante. Então, basicamente essa história, né, do nosso regime tarifário, e hoje a gente vive uma situação até que confortável. Tivemos alguns problemas em 2010, porque o sistema cresceu demais e daí não houve capacidade, né, de atendimento, e a gente teve aqueles desligamentos da rede, né? Mas atualmente isso já não é tão problema, né? Porque a gente tem também a questão do o preço em relação a esses leilões depende muito do nível do reservatório, então há vamos dizer assim, há um nível de segurança maior, né? Por causa que essas avaliações são feitas com base nesses níveis. Bom, as indústrias elas têm uma diferença de tarifação dependendo da época do ano, né? Contudo, os consumidores residenciais não tinham essa diferença, que eles são responsáveis por uma boa parte da geração né, do consumo, na verdade, do sistema elétrico. Do consumo de energia que está no sistema elétrico. Né? Então, a partir de 2015, o valor da tarifa de energia cobrada pelas distribuidoras poderá sofrer aumentos de acordo com a condição de geração de eletricidade. Foram definidas bandeiras, que são as bandeiras tarifárias, para representar as condições de geração e cabe à ANEEL a definição de qual bandeira tarifária será aplicada no mês. Então, Amazonas, Amapá, Roraima não fazem parte das bandeiras tarifárias porque eles não estão totalmente incluídos no sistema interligado, né? O sistema de energia deles é um pouco menor e por esse motivo eles não têm atuação direta dessas bandeiras tarifárias. Então, existe a bandeira tarifária verde, condição favorável de geração de energia elétrica. A tarifa não sofre nenhum acréscimo, né? A amarela, condição menos favorável de energia elétrica, sofre um acréscimo de 2 centavos por quilowatt-hora, os consumidores, né? A bandeira tarifária vermelha patamar 1,
mais custosa, 0,3 centavos kWh, né, que isso é cobrado por mês, ou seja, energia, né, kWh. Então ali está escrito kWh e tem o kWh, que seria a sigla para quilo de 1000 watt de unidade e hora, porque é em relação ao tempo de um mês, né? Então a apuração é de 30 em 30 dias. E condição ainda mais custosa de geração, patamar 2, bandeira vermelha. Então qual que é a ideia de você aumentar o custo da energia, né? Quando repassar esse valor, né? Repassar o valor de gasto, e com isso até você acaba diminuindo o consumo de uma certa forma, e com isso equilibra economicamente o sistema elétrico, né? Ou seja, esse valor antigamente ele era passado só para as indústrias, né? E atualmente ele tem essa questão passada também para o consumidor residencial. O quanto isso vai impactar, né, na nossa energia elétrica? Vamos fazer um cálculo básico. Hoje vamos imaginar que esteja 70 centavos o quilowatt-hora, né? Acredito que até já passou disso. Se a gente colocar 200 kWh nessa conta, né, a gente teria uma fatura mais ou menos de R$ 140, né? Que eu acho que é mais ou menos o que o pessoal consome aí. Lembrando, né? Eu estou desconsiderando que abaixo de 150 kW tem a questão de você ter um incentivo no ICMS, que é mais baixo. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar sobre fatura, tá? Eu vou estratificar ela um pouco melhor, explicar um pouco melhor como que ela funciona. E também descontando impostos, né? Custos de distribuição e transmissão também estão embutidos algumas taxas ali. Vamos falar mais para a gente ter uma noção de quanto que isso vai impactar. Então, uma fatura ali com mais ou menos 200 kWh, ela vai... Um outro dia eu vou apresentar para vocês, vou mostrar uma fatura e vou explicar ela bem, tá? Ela vai dar mais ou menos R$ 140, mas as taxas aí é capaz de estar chegando aí 180, por aí, que é o que uma família aí com 4 pessoas mais ou menos consome de energia, né? Que more em apartamento. Isso, se a gente pegar 200 vezes 0,2, isso vai dar... 200... Só um segundo. 200 vezes 0,02. Isso vai dar R$ 4. Então, de 140, né, descontando aqueles impostos, daria R$ 144 se estivesse na bandeira amarela. Né? Se a gente pegar pior caso, 200 vezes 0,035, vai dar R$ 7. Ou seja, para uma fatura de R$ 140, R$ 7 não é tanto, né? Se a gente está numa condição muito ruim de sistema e tal, etc., né, para um equilíbrio econômico. Só que vocês têm que pensar que esse valor é repassado quase todos, né? Tem aqueles estados que não, mas praticamente assim, quase todo o sistema elétrico. Então, isso são milhões, talvez até bilhões de reais mês, né? Eu diria bilhões, né? Eu vou dar uma pesquisada nisso para dizer para vocês bem certinho quanto é que é. Mas é um valor muito alto se a gente estiver falando do sistema inteiro, né? Então, esse 0,3 aí daria 2, 3%, né? Parece pouco assim se a gente olhar 2%, mas se formos analisar o sistema elétrico inteiro, aí você percebe que realmente o valor é bem expressivo, né? Porque é 2% do sistema elétrico. Lembrando, esse valor ele não é repassado durante todos os meses, né? É só quando existe uma condição crítica ali, uma condição ruim de geração. Atualmente a gente tem bastante chuva, né? Nessa época do ano a gente está em agosto indo para agosto, setembro, né? É uma época que não vai ter bandeira tarifária porque tem bastante chuva no Brasil e com isso inverno, né? A gente tem uma condição mais favorável de geração e a gente não precisa ligar as termoelétricas e dessa forma o valor da energia se torna mais barato e por isso não tem essas inclusões. Na próxima semana eu vou falar sobre TUSD,
né, tarifa de uso de geração e tarifa de uso de transmissão. Essas taxas ali que eu falei, né, que eu falei que eu não falei nessa apresentação, então a gente deixa para a próxima aula para eu falar especificamente dessas taxas. A gente vai falar sobre o preço, o valor de liquidação das diferenças também, né, na próxima aula, que é o PLD, preço de liquidação das diferenças, tá? Então, esse que vai gerar aquela diferença, né, de acertar a conta, né? Depois eu vou explicar um pouco melhor isso da questão de quem está gerando e quem está consumindo, como é que isso fecha essa conta, tá? A gente vai falar sobre isso em detalhes, então, na minha próxima aula, que vai ser a aula para fechar essa apresentação aqui. Aí, na aula seguinte, a gente vai ter, então, o nosso seminário. Vamos lá? Então, para fechar, pessoal, hoje eu falei muito do Moodle, né? Utilizei um tempo ali a mais para que eu pudesse contextualizar como é que está o andamento da disciplina, né? A gente, por enquanto, está fazendo mais aulas assíncronas, né? Que são essas aulas que eu gravo com antecedência e disponibilizo para vocês. Eu tô contando com vocês com a participação no Moodle, né? Então a gente tem esses fóruns de discussão. Aos poucos eu vou alimentando estes fóruns. Eu vou fazer um fórum de perguntas bem legal sobre os próximos assuntos. Nessa aula eu falei muito sobre o seminário, então não falei tanto sobre assuntos, né? Não cabe muito a fazer pergunta nesse sentido aqui, né? Sobre as bandeiras tarifárias, por exemplo. Mas na próxima aula a gente vai ter muita informação técnica, né? TUST, PLD, a questão de softwares para otimização da geração de energia elétrica. Estou dando uma passada aqui já para dar uma antecipada no que a gente vai ver. Então, pessoal, na próxima aula, na aula da semana que vem, eu vou colocar algum fórum ali para bem legal para que a gente possa discutir sobre assunto, porque daí vai ter muito conceito teórico mesmo, né, de como funciona o sistema elétrico. Bom, então, pessoal, é isso. Hoje essa aula é assíncrona, né? Para essa aula não vou estar colocando nenhum fórum ali. Eu peço para que vocês comecem, então aproveitem o tempo que vocês têm livres ali para começar a discutir sobre esse seminário e se organizar para que a gente possa desenvolver o seminário, então, a partir do dia 5. Por enquanto temos dois dias previstos, né? Mas eu acredito que vão ter mais equipes que vão participar, que ainda não se organizaram, talvez. E daí provavelmente a gente vai ocupar até dia 19 para fechar o nosso seminário, tá certo? Então é isso. Se vocês quiserem colocar vídeos, assim, tentem tornar a apresentação de vocês o mais interativo possível. Se quiser abrir uma página de internet também, eu ajudo vocês na hora da apresentação, tá bom? Obrigado, boa semana e conto com vocês para capricharem neste seminário para que fique bem legal a nossa discussão, tá bom? Um abraço.